Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão chegando aí para a nossa live de escatologia, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu estou aqui só preparando aqui as coisas, a gente já vai começar a nossa live de hoje, mas os irmãos que estão chegando aí já vão se sentindo abraçados aí por nós, né? Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos dar sequência aí ao nosso curso de escatologia. Hoje é a nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula hoje do nosso curso de escatologia, ok? Muito bem. Glória a Deus pela sua vida, por você estar conosco aí nesta oportunidade. Amém. Bom, gente, então vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Nós estamos então nesse projeto, né, de fazer aqui um curso de escatologia, uma aula por semana, sempre nas terças-feiras à noite. Já fizemos duas aulas, né? Já fizemos duas aulas nesse curso. Hoje é a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante, que é as 70 semanas que estão profetizadas no livro do profeta Daniel, ok? Então, deixa eu só aqui fazer uma... Para quem tá entrando hoje pela primeira vez, né? Para quem não assistiu as duas primeiras aulas, então, nós tivemos a nossa primeira aula, onde nós falamos sobre os sinais dos tempos, tá? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre os sinais dos tempos, ou seja, nós falamos sobre o que muitos teólogos chamam de o princípio das dores, né? Nós temos entendido, não só eu, como vários outros estudiosos do assunto, que nós já estamos vivendo esse período chamado de princípio das dores, né? E nós também na aula passada, então essa foi a primeira aula. A segunda aula, que foi a aula passada, nós falamos sobre o seguinte tema: a morte e o estado intermediário, né? Então nós falamos sobre a morte e o estado intermediário, ou seja, nós falamos sobre a questão do estado da alma entre a morte física e a ressurreição do corpo, né? Então, qual é o estado da alma do salvo em Cristo Jesus? Qual é o estado da alma do não salvo em Cristo Jesus entre a morte física e a ressurreição do corpo? Nós falamos sobre isso na aula passada, tá? Hoje nós vamos falar então, como eu estou dizendo, né? Estou aqui aproveitando esses minutinhos em que o pessoal vai entrando aí na transmissão. Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. É muito importante a gente entender essa profecia para nós podermos entender a sequência, né, de acontecimentos escatológicos que nós temos então revelado nas Escrituras Sagradas. E eu tenho sempre falado para o pessoal também, né? Gosto de dar um parecer do que nós vamos estudar mais adiante, né? Então, para você já ir assim, criando uma expectativa, né, do que nós vamos falar, então nas próximas aulas aí nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, tá? E também, obviamente, falar sobre a ressurreição dos santos, né, dos salvos, que acontece juntamente com o arrebatamento. Depois nós vamos falar sobre o período da grande tribulação, tá? Depois nós vamos falar sobre... nós vamos voltar depois... Hoje nós vamos estudar um pouquinho o livro aqui do profeta Daniel, mas mais à frente nós vamos voltar para o livro do profeta Daniel para
entender ali, né, os sonhos, as visões que nós temos ali no livro do profeta Daniel. Nós vamos ter uma aula para falar sobre o anticristo também, né, que é essa figura que está revelada na palavra de Deus, tá? Depois nós vamos falar também nós vamos ter uma aula para falar sobre o milênio, né, os 1000 anos de governo de Cristo aqui na face da terra, tá? Nós vamos falar sobre o juízo final, vamos falar sobre o estado final, né, também chamado de estado eterno, tá? Então isso tudo, gente, são aí já as cenas dos próximos capítulos, né? Já estou me adiantando aqui, mas para falar para vocês irem já ficando na expectativa, ok? Muito bem, eu vou aqui também ligar agora o Instagram para o pessoal que for acompanhar aqui no Instagram, não é? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, né, gente? Eu tenho feito questão de deixar claro em todas as aulas, né? Nas 2 primeiras aulas eu já deixei claro e quero fazer questão de deixar claro isso hoje também, que nós temos uma perspectiva escatológica, né? Como eu disse para vocês, ao longo do curso a gente vai esclarecer esses termos teológicos que são usados, né, para se referir à escatologia. Então, por exemplo, a gente tem aqueles termos, né, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, né? A gente vai definir depois, com calma, a gente vai definir mais à frente esses termos, tá? Nós temos também os termos pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, a gente também vai definir isso com calma mais à frente, mas a gente está aqui passo a passo, né? Esse é um curso que a gente vai ter várias aulas. Esse conhecimento de escatologia é um conhecimento que nós temos que ir construindo. Vamos construindo aos poucos, com calma, né? Primeiro a gente precisa fazer um fundamento, um alicerce. Eu acho que hoje, essa aula de hoje, ela é importante porque ela funciona como uma espécie de alicerce para a gente entender os eventos escatológicos, né? E depois a gente vai pondo tijolinho por tijolinho, né? Coluna por coluna, tijolinho por tijolinho, vamos construindo aos poucos, tá? Mas nós vamos, então, nas próximas aulas, definir, ok? Esses termos escatológicos aí. Mas eu sempre gosto de dizer o quê? Que a minha abordagem aqui é uma abordagem, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? Então, eu sou adepto, né, como inclusive a nossa igreja, a nossa denominação, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, nós adotamos, né, a linha pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, eu sou um pré-milenista, pré-tribulacionista, ok? Sempre é bom fazer esse esclarecimento, ok? Porque, como eu digo, né, algumas pessoas já sabem o que eu estou falando. Para outras, né, outras pessoas não entendem o que eu estou falando, mas vão entender. Nós vamos, aos poucos, nós vamos explicar isso. Muito bem. Então, estou ligando aqui o Instagram agora. Muito bem, estamos ao vivo também no Instagram para a nossa terceira aula de escatologia. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar lendo um texto bíblico, tá? Seria muito importante que você, se você puder, que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar essa aula, né? A partir aí da leitura também da sua Bíblia, ok? Então nós vamos começar lendo essa profecia, a profecia de Daniel, capítulo 9, tá? Versículos 24 a 27. Muito bem. Então, Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, então, a profecia das 70 semanas de Daniel, ok? Então, vamos lá. Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o 27. Então diz assim a palavra do Senhor.
aqui, gente, só para você ter entendimento, né? O contexto aqui, Daniel ele está fazendo uma oração no capítulo 9, né? E então aparece para ele, né, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado por Deus até Daniel, e o anjo Gabriel então traz essa profecia aqui para Daniel, que Daniel então escreve e fica relatado para nós aqui, né? Lembrando que Daniel aí ele viveu aí mais ou menos, vamos colocar em termos gerais, tá? Ele viveu aí mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, tá? Em média aí, eu não peguei essa data certinha, mas mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Então, Daniel viveu aí mais ou menos há uns 2.500 anos atrás, tá? Estamos 2.500 anos à frente de Daniel. Bom, vamos lá. Lendo aqui a profecia, então, das 70 semanas. Diz assim, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ok? Tá aí. É desafiador, né, gente? São muitos detalhes. Eu vou tentar ver com vocês aqui os detalhes dessa profecia, tá? Vamos tentar aqui, caminhando juntos aqui, com a graça de Deus, né? Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos capacite aqui nesta noite, para que nós possamos, então, elucidar aqui esta profecia, estes versículos aqui, esta profecia aqui das chamadas 70 semanas de Daniel. Bom, gente, vamos começar pelo seguinte. Nós entendemos, né, boa parte dos estudiosos da palavra de Deus entendem que essas 70 semanas, elas são 70 semanas de anos, tá? 70 semanas de anos. Então, 70 semanas de anos seria o equivalente a quantos anos? Hoje, para essa aula, gente, a gente vai ter que fazer uns cálculos, tá? Então, você vai ter que ser bom de matemática também. Olha que para estudar a Bíblia, a gente precisa ter um conhecimento razoável de história, né? Para estudar a Bíblia, a gente precisa ter um conhecimento razoável até de matemática. A gente precisa ter um conhecimento... Para estudar a Bíblia, a gente precisa ter um conhecimento razoável de geografia também, né? De história, de geografia e até de matemática. Hoje, a nossa aula, a gente vai falar bastante de número, de cálculo. Então, é importante que você acompanhe o nosso raciocínio. Então, veja, 70 semanas, né? Conforme eu disse, a maioria dos estudiosos, eu já vou explicar isso melhor,
entendem que essas 70 semanas são semanas de anos, tá? Então, em uma semana de dias, né? Em uma semana de dias, quantos dias nós temos em uma semana? Nós temos 7 dias em uma semana, certo? Se nós, se o texto aqui, como nós entendemos, se refere a semanas de anos, 70 semanas de anos perfazem o total de 490 anos, certo? 70 vezes 7. Né? Na verdade, segundo alguns estudiosos aí da língua original hebraica, a palavra para semanas aqui, na língua hebraica, também pode ser traduzido por setes, né? Então seriam 70 setes. Né? Então, 70 semanas ou 70 setes, né? Então, 70 vezes 7, 490, né? 7 vezes 7 é 49. 70 vezes 7, 490 anos. Então, aqui, o anjo Gabriel, ele traz para Daniel uma revelação a respeito de 490 anos, tá? 70 semanas de anos, ok? Então veja, eu vou ler aqui no meu esboço aqui, gente, eu vou tentar colocar para vocês, né, no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, as 2 primeiras aulas, o esboço das 2 primeiras aulas já está lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Basta você procurar aí no Google que você já vai encontrar, tá? Essa terceira aula eu vou tentar colocar amanhã para vocês lá no meu blog, assim vocês podem depois reler, né, acompanhar a aula novamente, quem sabe, com o esboço em mãos, tá? Mas vamos lá então, no meu esboço aqui, eu quero ler aqui com vocês para a gente não deixar passar nenhum detalhe. Então, diz aqui o seguinte: a maioria dos estudiosos deste texto, independentemente da sua interpretação do mesmo, né, concordam que Daniel está falando de semanas de anos e não de dias. Então veja, mesmo teólogos que têm uma visão escatológica diferente da que a gente adota, né, nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Mas mesmo quem é pré-milenista, por exemplo, pós-tribulacionista, e eu acredito que até alguns amilenistas, né, concordam, tá, que Daniel está falando de semanas de anos e não de dias, tá? Por quê? A palavra hebraica traduzida semanas, como eu disse para vocês, significa setes. 70 setes, 70 semanas, 70 setes. E se aplica tanto a 7 anos quanto a 7 dias, tá? Só que aí nós temos uma base bíblica. A base para a interpretação da profecia que se refere a semanas de anos parece se encontrar em Levítico 25, de 1 a 4, tá? Onde se faz referência aos anos sabáticos, que são os que caem a cada 7 anos. Tá? Então, veja, com base nesse texto de Levítico 25, de 1 a 4, que fala sobre os anos sabáticos, então os estudiosos da Bíblia usam, né, esse texto como base para entender aqui que se refere a 70 semanas de anos e não 70 semanas de dias. Porque se fosse 70 semanas de dias, seriam 490 dias. Mas a gente está vendo aqui que se trata de uma história longa, né? de muitos séculos, tá certo? Então, não se coaduna aqui, né? Se você interpretar 70 semanas de dias, não se encaixa, tá? Então, o encaixe aqui, como eu estou falando, isso é quase que unânime entre os estudiosos da Bíblia, entre os estudiosos de teologia, mesmo aqueles que têm visões diferentes nessa área, praticamente todos, né,
com base em Levítico 25 e outros argumentos, entendem que aqui se trata de 70 semanas de anos, portanto, não é? Portanto, em outras palavras, 70 semanas perfazem 490 anos. Tá? Espero que esteja dando para vocês pegarem até aqui, tá? Porque 70 vezes 7, 490 anos. Agora, vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Vamos voltar para o texto lá de Daniel 9:24, né? O texto diz, gente, olha só, vou reler aqui o versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre quem? Ou sobre que lugar? Isso aqui é muito importante, não é? Na profecia, nós temos que observar os detalhes. Por quê? Gente, a nossa visão escatológica, pré-milenista, pré-tribulacionista, a gente trabalha muito com a interpretação literal, tá? Essa é uma diferença que você vai ter com os amilenistas, né? Nós temos, veja, é interessante que você entenda o seguinte, os amilenistas, né? O que é amilenista? Já vou aqui me adiantar. Eles não acreditam no milênio literal de 1000 anos. Tá? Nós, pré-milenistas, nós acreditamos que vai haver no futuro um período de 1000 anos, literalmente 1000 anos, chamado milênio, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai reinar. Ele, pessoalmente, vai reinar sobre a face da terra, da face da terra, sobre a face da terra. Então nós cremos num milênio literal. Os amilenistas, eles não creem em um milênio literal, tá? Eles não acreditam no milênio literal. Então veja, aí você já vai ver que existe uma diferença, porque os pré-milenistas, no caso nós interpretamos a profecia de forma mais literal. A gente interpreta a Bíblia como um todo e a profecia da maneira mais literal possível, a não ser quando está no contexto que é alegórico. Mas se o contexto não indica que é alegórico, a nossa opção sempre vai ser interpretar de forma literal. Já os amilenistas, né, e eu quero destacar que nós temos muitos irmãos queridos, irmãos na fé, né? Por exemplo, geralmente os irmãos presbiterianos, né, eles são de linha milenista. São pessoas, homens de Deus, né, creem na inspiração da palavra de Deus, mas têm uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Eles têm uma hermenêutica diferente, tá certo? Da nossa. Isso aqui é uma questão, realmente é uma questão de hermenêutica, né? Na teologia a gente falaria isso. O que é hermenêutica? É a questão da interpretação. Como você interpreta a Bíblia, né? A hermenêutica bíblica. Existe a hermenêutica em vários outros campos do conhecimento. Por exemplo, no direito, né? Quem é advogado sabe. Existe a hermenêutica do direito, que é a maneira de você interpretar as leis. Então, os advogados interpretam as leis de forma diferente, né? Existem... Hoje mesmo aí no nosso Supremo Tribunal Federal, que tanto nos envergonha, né? Nós temos aí o pessoal eles são chamados legalistas, né? Aqueles que no direito aí, né? Na jurisprudência aí no direito, nós temos os legalistas, que são aqueles que defendem a aplicação literal da lei, e nós temos os garantistas, enfim, nós temos várias linhas aí. Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que existe a hermenêutica do direito. Então a hermenêutica é um estudo em várias áreas do conhecimento. No conhecimento da teologia, no conhecimento bíblico, então a hermenêutica tem a ver com o quê? Tem a ver com a interpretação da Bíblia, a interpretação do texto bíblico. Então, como eu estava falando, os amilenistas, eles interpretam a Bíblia mais alegoricamente. Tá? Eles não interpretam, principalmente esses textos escatológicos, eles não interpretam de forma literal, eles interpretam de forma alegórica.
né? Como eu falei, são nossos irmãos em Cristo, né? São conservadores, muitos deles creem na inspiração da palavra, na inerrância da Bíblia, mas a gente tem pontos de vista diferentes na questão de interpretação da Bíblia, tá? Nós, pré-milenistas, né? Nós somos intérpretes ou hermeneutas que fazemos uma interpretação literal das Escrituras, tá? Então, tomando isso por base, cada detalhe é importante, gente, quando a gente vai interpretar, né? Por exemplo, aqui o texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre quem? Ou sobre qual lugar? Diz aqui, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual era o povo do profeta Daniel? É o povo de Israel, é o povo judeu, tá? Que existe até hoje. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Quantos povos já existiram ao longo da história humana e já acabaram? Mas o povo de Israel, o povo judeu, continua aí até hoje. Eles estão lá na Palestina. E espalhados pelo mundo também, porque tem muitos judeus espalhados no mundo inteiro, né? Então, aqui a gente vai perceber, né, que essa profecia ela ainda não se cumpriu totalmente. Por isso que é interessante você dizer que os judeus ainda estão por aí, os israelitas estão aí e vão continuar, não é? Porque 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. A cidade santa, que é a tua santa cidade, é a cidade de Jerusalém, a capital do povo de Deus, a capital de Israel, né? Que está lá também, a cidade de Jerusalém está até hoje lá. Eu já tive o privilégio, inclusive, de estar lá em Jerusalém, de pisar lá naquela cidade, né? Tão assim histórica, tão tremenda, né? Uma cidade visitada por pessoas de tantos lugares e de tantas religiões. Então, aqui já, para você ficar atento, né? Eu já vou dar até uma dica aqui, né? Vou dar uma dica aqui. Olha, preste atenção, gente. Por que nós, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, por que a gente acredita também no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, né? Ou pré-tribulacionismo? Já estamos definindo os termos. Por que nós acreditamos no arrebatamento da igreja pré-tribulacional, né? Antes da grande tribulação? Porque nós entendemos que a grande tribulação é um tratamento de Deus com o povo de Israel. Nós vamos ver aqui hoje, eu já estou me adiantando aqui, nós vamos ver aqui hoje que a grande tribulação, ela é a 70ª semana de Daniel. Não é? Dessas 70 semanas aqui, já se passaram 69, falta uma semana. Vamos ver aqui hoje, daqui a pouquinho nós vamos explicar isso melhor. Então, dessas 70 semanas, já se passaram 69, falta uma. E essa uma semana, composta de 7 anos, portanto, né, uma semana de anos, 7 anos, essa última semana é justamente, nós entendemos, equivale justamente ao período da grande tribulação, que vai acontecer os últimos 7 anos da história humana antes da vinda de Cristo. E nós acreditamos que a igreja não vai passar por esse período da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes. Por quê? Porque a grande tribulação é a 70ª semana. E essas 70 semanas, elas estão determinadas sobre quem? Sobre o povo de Israel, não é? Sobre a tua santa cidade. Então, a grande tribulação é um tratamento de Deus com o povo de Israel e com os habitantes da face da terra que aqui estiverem, obviamente. Mas não é um tratamento de Deus com a igreja, tá? Por isso que nós entendemos que a igreja será arrebatada antes, né,
da grande tribulação, tá? Por isso que nós cremos, esse é um dos argumentos, né? Obviamente que existem outros, existem vários textos, a gente vai falar disso depois, tá, gente? Mas quando o texto bíblico aqui diz que 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo, povo de Israel, povo judeu, e sobre a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém. Então, como a 70ª semana ainda não se cumpriu, então nós entendemos que é algo que está determinado sobre o povo de Israel. Portanto, a igreja não estará aqui nesse momento da grande tribulação, quando Deus vai estar tratando com o povo de Israel, né? Na 70ª semana, tá? Eu sei que para quem não está familiarizado com isso, não é muito fácil de entender, mas, gente, vai ouvindo, né? Depois, se você puder assistir novamente, assiste novamente, por quê? O aprendizado vem pela repetição, né? Uma pessoa, quando ela chega a ter um entendimento sobre esses assuntos aqui, é porque já leu muito, já estudou muito. Eu não me considero um especialista no assunto de escatologia. Acho que tem muita gente que entende muito mais do que eu desse assunto, né? Mas eu tenho, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, algum entendimento, mas isso, gente, vem de anos de leitura sobre o assunto, né? Claro que não é todo dia que a gente lê sobre o assunto, mas durante vários anos a gente tira períodos, né, para estudar esse assunto aqui. E agora, depois dessa pandemia aí do coronavírus, né, eu me interessei muito para voltar a esse assunto, para estudar, né? Então tenho estudado razoavelmente sobre esse assunto, né? Li um comentário inteiro sobre o livro de Apocalipse, agora nesse período da pandemia, não é? E tenho lido outras coisas, tenho preparado essas aulas para vocês. Então, veja, não fique... Eu estou falando isso para dizer o quê? Que esse tipo de conhecimento, qualquer conhecimento, em qualquer área, você constrói com o tempo. Tá? Então não fique desesperado se você não entender. O que você tem que fazer? Você tem que continuar ouvindo, vai ouvindo, né? Se você puder, ouve a aula depois novamente, leia os esboços que eu estou colocando no blog e vai ouvindo, porque aos poucos você vai começando a ficar familiarizado com essas expressões, né? Com esse assunto, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, olha. Depois, o versículo 24 fala o seguinte, que 70 semanas estão determinadas, é uma determinação, não é uma opção, não é uma coisa que talvez fosse acontecer, não. É uma coisa que iria acontecer e vai acontecer, como falta uma semana para se cumprir ainda. Estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Agora, 70 semanas estão determinadas para quê? Para quê? Então, nós temos aí, no versículo 24, né, os eventos principais que caracterizam os 490 anos. Então, nós temos aí 6 eventos principais que são narrados aqui no versículo 24. Então, 70 semanas estão determinadas para quê? Olha, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. São 6 aspectos aqui, que são destacados aqui, 6 aspectos, tá? O que significa cada um desses aspectos? Bom, aqui eu quero até aproveitar, vou abrir um parênteses aqui para falar de um livro, gente, para vocês, o livro Daniel, Vitória no Cativeiro, né? Opa, podia deixar de falar, né? Esse livro aqui, que para quem não sabe, né, Deus me permitiu escrever esse livro aqui, o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. E como é um livro sobre o livro de Daniel na Bíblia, então muita coisa do que a gente está falando aqui está no livro Daniel, Vitória no Cativeiro, né?
Se alguém de repente estiver assistindo essa live e já tem o livro, você pode até correr lá, pegar o seu exemplar, que eu vou aqui apontar a página onde está escrito sobre isso, né? Vou até ler aqui umas partes aqui. Então, se você quiser ter um entendimento melhor sobre as profecias do livro de Daniel, adquira o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. Não, esse livro não fala só de profecias, ele fala da parte histórica do livro de Daniel, trazendo as aplicações práticas para o nosso dia a dia, tá? Mas também não podia deixar, né, de abordar pelo menos as principais profecias do livro de Daniel. Então, se alguém tiver interesse, depois entre em contato comigo, tá? Mas olha, aqui, então vou lá, na página, de repente se você está com o livro aí, na página 174, tá? Na página 174, a gente fala aqui sobre esse texto de Daniel 9, 24 a 27. Aqui a gente fala sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, tá? E na página 175 a gente começa a falar então sobre os resultados a serem alcançados ao final das 70 semanas, tá? Que estão aqui no versículo 24, 24 que eu acabei de ler para vocês. Então veja, eu vou tentar ser breve aqui porque o tempo já está avançando. A gente luta contra o relógio, né? Olha, aqui no livro do pastor Ronaldo Guedes, né, Daniel, Vitória no Cativeiro, a gente escreve o seguinte: os 3 primeiros resultados a serem obtidos parecem estar intimamente ligados, né? Quais são os 3 primeiros resultados? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então, esses 3 primeiros resultados, eles parecem estar muito ligados, tá? Então, são resultados a serem alcançados ao final das 70 semanas, ao final dos 490 anos, tá? O quarto resultado, olha que interessante, o quarto resultado aqui diz o quê? Trazer a justiça eterna. Olha que interessante, irmãos. Ao final desses 490 anos, dessas 70 semanas de anos, um dos resultados a serem alcançados, segundo essa profecia, é trazer a justiça eterna, gente. E o que significa isso aqui, né? Eu até faço uma citação aqui no livro do Charles Henry, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Anotada, a Bíblia Anotada de Estudo. Ele diz aqui, um governo de justiça eterna iniciar-se-á no reino milenar do Messias, logo após a segunda vinda de Cristo. Então nós entendemos que o milênio, né, esse período de 1000 anos, ele acontece depois da segunda vinda de Cristo. Por isso que nós somos pré-milenistas. Olha aí as definições. Pré-milenista. Por quê? Porque a gente entende que a volta de Jesus acontece antes do milênio. Pré-milênio. Pré-milenista. Tá? Então, pré-tribulacionista, por quê? Porque nós cremos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então, qual que é a sequência de eventos aí? A igreja é arrebatada, aí inicia-se a 70ª semana, já estou me adiantando, a gente vai chegar lá, inicia-se a última dessas 70 semanas, a última que ainda falta acontecer. Então 69 semanas já aconteceram, falta uma, tá? Então, depois que a igreja é arrebatada, começa a 70ª semana, a última semana, 7 anos, os últimos 7 anos da história humana antes da vinda de Jesus. Aí no final desse período de 7 anos acontece a vinda de Jesus propriamente dita, né? Aquela vinda em que todo olho o verá. E após a segunda vinda acontece o período que a gente chama de milênio, o reino milenar de Cristo, onde Cristo vai ele próprio reinar aqui da face da terra, tá? Então veja, olha, preste atenção.
estamos definindo os termos aí. A gente vai voltar a esse assunto nas próximas aulas, tá, gente? É inevitável, mas só para você já entendendo. Quando a gente fala que nós somos pré-tribulacionistas, por quê? Porque nós entendemos que a igreja é arrebatada antes da tribulação. E quando a gente fala que nós somos pré-milenistas, por quê? Porque nós entendemos que a volta de Jesus é pré-milênio, é antes do milênio. O milênio ele é estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo vem, volta, segunda vinda, e estabelece o milênio, que é um reino, olha como ele diz aqui, um reino, um governo de justiça eterna. Tá? Então, veja, os seres humanos ao longo dos séculos têm tentado, né, estabelecer governos justos, mas têm falhado constantemente. Só quem vai realmente conseguir isso vai ser o Senhor Jesus, que vai estabelecer um reino de justiça, de equidade, de verdade, que é o milênio. E o texto aqui está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para, entre outras coisas, trazer a justiça eterna. Né? Para trazer um reino de justiça. Certo, gente? Muito bem. Esse é o quarto objetivo. O quinto objetivo diz aqui, selar a visão e a profecia. Né? Então, selar significa o quê? Fechar, autenticar, confirmar. Né? Então, veja, ao final desse período de 490 anos, ao final desse período das 70 semanas, ao final desse período, todas as visões e profecias estarão fechadas, né? Estariam fechadas, autenticadas e confirmadas. Né? Veja, mesmo que vários acontecimentos profetizados nas Escrituras ainda encontrem seu cumprimento após o retorno de Jesus, as visões e as profecias estarão definitivamente seladas quando da segunda vinda de Cristo. Vai estar selado, porque não é, o que aconteceu já aconteceu, o que não aconteceu vai acontecer. Não é? Mas a segunda vinda de Cristo como que sela isso, tá certo? Então veja, eu vou repetir aqui, eu estou lendo aqui no livro Daniel, Vitória no Cativeiro, que Deus me permitiu escrever, tá? Então, no final do período dos 490 anos, né, todas as visões e profecias estariam fechadas, autenticadas e confirmadas, mesmo que vários acontecimentos profetizados nas Escrituras ainda encontrem seu cumprimento após a segunda vinda de Jesus, as visões e as profecias estarão definitivamente seladas quando da segunda vinda de Cristo, ok? E o sexto resultado aqui, das 70 semanas, as 70 semanas estão determinadas para quê? O sexto motivo, a sexta razão, é para ungir o santo dos santos, para ungir o santo dos santos. Bom, aqui, gente, existem divergências de interpretação. Por exemplo, tem teólogos que acreditam que é uma referência à unção de Jesus Cristo como Rei dos Reis. Né? Ungir o santo dos santos aqui seria uma referência à unção de Jesus Cristo como Rei dos Reis. Tá? Já outros acreditam que significa a consagração. Opa, deu uma travadinha aí, né? Então, como eu estava dizendo, para alguns comentaristas, ungir o santo dos santos é uma referência à unção de Jesus como Rei dos Reis. Né? De repente, aí por ocasião da sua segunda vinda. Né? Para outros teólogos, ungir o santo dos santos se refere à consagração do santo dos santos, do templo, né? No milênio. Tá? Porque, então, muitos pré-milenistas entendem que o templo de Jerusalém ele vai ser reconstruído, de fato vai, isso é fato, deve ser reconstruído no período da grande tribulação, da 70ª semana, depois a gente vai falar mais sobre isso, e então, né, esse templo reconstruído
deve adentrar ao milênio, né? Ou de repente um outro templo, né, a ser construído no milênio. Aí teríamos que até pesquisar melhor essa questão aí para falar com mais objetividade para vocês. Mas o fato é que para alguns teólogos ungir o Santo dos Santos se refere à consagração do Santo dos Santos no templo, né, no período do milênio, porque você se lembra que o templo ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, tá? Então, para alguns aqui, ungir o Santo dos Santos é uma referência à consagração desse lugar, né, do templo chamado Santo dos Santos, no período do milênio, ok, gente? Muito bem, bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Olha, vamos agora para o versículo 25. Acompanhe comigo aí, gente. Olha, tem muito detalhe ainda que eu quero trazer para vocês aqui, muito detalhe interessante aqui. Olha, o anjo Gabriel disse aqui para o profeta Daniel o seguinte, versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Tá? Então, olha, vamos lá, vamos com calma. Então, aqui na profecia nós temos um evento que marca o início das 70 semanas. Tá? E aí depois ele fala de um outro acontecimento, que é o ungido, a chegada do ungido, não é? Também colocado aqui como príncipe, tá? Então veja, ele fala aqui, desde a saída, então o primeiro evento, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí ele dá um outro evento. Na verdade, ele dá aqui 3 eventos, na verdade, aqui, tá? Ele dá 3 eventos. Ele dá a saída da ordem para restaurar Jerusalém, ele dá a reedificação das praças e das circunvalações em tempos angustiosos, e ele dá a vinda do ungido, tá? O ungido. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ó, veja só, esse período aqui cobre, preste atenção, cobre as 69 semanas iniciais, vamos dizer assim, das 70 semanas. Tá? Fica faltando uma. Então, essas 70 semanas, elas são divididas em 3 períodos. Preste atenção aí. As 70 semanas são divididas em 3 períodos. 7 mais 62 mais uma. Mas vamos fazer as contas? 7 mais 62 dá quanto? 69. Mais uma, 70 semanas. Tá? Então são três períodos aqui. Só que o que acontece? Esse primeiro período de 69 semanas, ele é ininterrupto. Tá? Depois das 7 primeiras semanas, ou seja, 49 anos, né? Porque 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Depois das 7 primeiras semanas, ou dos 7 primeiros, depois das 7 primeiras semanas, ou dos 49 primeiros anos, nós temos um acontecimento. Aí depois tem mais 62 semanas ou 434 anos, né? Deixa eu ver. Não sei se eu anotei aqui, mas acho que é isso, 434 anos, tá? Por isso que eu falei que tinha que ser bom de matemática hoje, hein? Vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Acompanhe comigo para você entender, tá? Olha, o que diz aqui o texto? Vamos ler o texto, vamos para o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, e aqui o ungido, a gente já vamos falar, quem é esse ungido aqui? É Cristo.
Ele está falando de Cristo aqui. Esse ungido aqui é Cristo. Tá? Então ele está falando que da saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, que é Cristo, nós temos 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62. Ou seja, nós teremos 69 semanas. Aí você fala, mas por que ele fala 7 e 62? Por que o texto não fala 69 logo de uma vez? Porque depois que passa as 7 primeiras semanas, ou durante as 7 primeiras semanas, é que acontece o que está escrito aqui no final do versículo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos entender melhor isso aqui. Gente, quando que acontece essa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém? Essa ordem acontece no tempo de Neemias, no livro de Neemias. Lembra do livro de Neemias? Né? Então, no livro de Neemias, nós temos a ordem do rei Artaxerxes. Né? Quem conhece o livro de Neemias sabe, né? Que o rei Artaxerxes, na época um rei dos medos e dos persas, ele permite a Neemias voltar, né, para Jerusalém, para edificar os muros da cidade de Jerusalém, para colocar as portas da muralha que estavam queimadas e para reconstruir a cidade. Então está muito claro aqui, gente, está muito claro. Olha aqui, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, nós temos 7 mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Só que nas 7 primeiras semanas, que se referem a 49 anos, porque 7 vezes 7 é 49, o que acontece? Acontece que as praças e as ruas, as circunvalações são reedificadas, mas em tempos angustiosos. Porque depois que Neemias reconstrói os muros da cidade de Jerusalém, começa a reconstrução da cidade propriamente dita. E isso demora em torno de 50 anos, em torno de 49 anos. Tá? E é um período difícil, é o que ele está dizendo aqui. Se reedificarão, mas em tempos angustiosos, porque os judeus foram muito perseguidos. Né? Os judeus sempre tiveram muitos inimigos, né, irmãos? Os judeus, os israelitas, eles sempre, ao longo da história, sempre tiveram muitos inimigos que tentaram prejudicá-los. Então, mesmo depois que Neemias consegue, e Neemias, ele liderou o povo para reconstruir os muros em 52 dias, menos de 2 meses. Mas nos 49 anos seguintes, que foram a reconstrução da cidade, isso se deu, né, com muita dificuldade, com muito sacrifício, como diz aqui, em tempos angustiosos. Tá? Mas, enfim, passados as 7 primeiras semanas de anos, ou seja, os primeiros 49 anos dos 490, tem que acompanhar o raciocínio. Passados os primeiros 49 anos, ou seja, as primeiras 7 semanas das 70 semanas, os primeiros 49 anos dos 490 anos, passados essas 7 semanas, a cidade de Jerusalém estava reedificada, mesmo que foi reedificada em tempos angustiosos. Aí se passam mais 434 anos, que são as próximas 62 semanas. Acontece ininterruptamente. Tá? Então, 7 mais 62, 69. Quanto que dá? Vamos fazer as contas? 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Soma 49, né, anos com 434 anos, nós vamos ter o quê? 483. Né? Porque 69 semanas vezes 7, quanto que dá? 483. Tá? Então, veja, o que acontece? Da saída da ordem para reconstruir Jerusalém até o ungido, nós temos quanto tempo?
69 semanas. 7 mais 62. 69 semanas perfazem quantos anos? 483. E se você for estudar a história, é isso que você vai ter. Não é espetacular? Por quê? Porque o profeta Daniel, ele profetizou isso aqui, gente. O profeta Daniel profetizou isso aqui séculos antes de Cristo. Séculos antes de Cristo. Ele profetizou isso daqui. E é exatamente o que aconteceu. Não é? Ou seja, da saída da ordem para reconstruir Jerusalém no tempo de Neemias até Cristo, até o ungido, como diz o texto aqui, nós tivemos 483 anos, exatamente 483 anos, tá? Só que aí acontece o quê? Acontece, gente, que a 70ª semana ela não acontece na sequência. Aqui está um ponto importante para a gente entender. Então, como eu disse, essas 70 semanas elas se dividem em 3 períodos, né? 7 anos, 62 anos e 7 anos. Desculpa, deixa eu refazer aqui. Essas 70 semanas elas se dividem em 3 períodos. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Total 70. Tá certo? Então o que acontece? As 69 primeiras elas aconteceram ininterruptamente. Mas depois que Jesus veio, né, e morreu, foi aberto um parênteses. Tá? Foi aberto um parênteses aí nessas 70 semanas. E falta se cumprir a última das 70 semanas. Tá? Foi aberto um parênteses aí que nós entendemos, nós chamamos de dispensação da igreja, que é esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos nesse parênteses aí. Tá? Nós estamos nesses parênteses. Por quê? Porque as profecias relativas à última semana ainda não aconteceram. Elas são futuras. Elas ainda estão por acontecer. Por isso que nós sabemos também que a 70ª semana ainda não aconteceu. Por isso que nós sabemos que as 490 semanas, os 490 anos ou as 70 semanas não seriam ininterruptos. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o texto aqui, ó. Vamos para o versículo 26 agora, versículo 26. Versículo 26 diz assim: olha só, depois das 62 semanas, tá? Depois, só que você tem que lembrar que as 62 semanas acontecem depois das 7 primeiras. Então, 7 mais 62. Então, depois das 62 semanas, ou seja, depois dos 483 anos dessa profecia, fica faltando 7. Depois, o que vai acontecer? Verso 26. Será morto o ungido. Olha aí. Aquele ungido que está previsto no versículo 25, está falando da morte dele aqui no versículo 26. Será morto o ungido. E já não estará. E aí o verso 26 continua, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então veja, o que acontece, gente? E aí o versículo 27, ele vai falar, né, de uma aliança que é feita por uma semana. Tá? Só que antes de acontecer essa aliança que é feita por uma semana, que é a última semana das 70 semanas, que ainda não se cumpriu, que nós entendemos que se refere ao período da grande tribulação, né, que está por acontecer no futuro, né, antes de acontecer os eventos que estão narrados no versículo 27, que se refere à última semana, tem alguma coisa acontecendo aqui no versículo 26, que a gente tem que observar aqui. Né? Então ele está falando aqui que depois das primeiras 69 semanas, o que vai acontecer?
o ungido seria morto. Então nós sabemos que isso já aconteceu, porque Jesus já morreu, né? Será morto o ungido e já não estará. E aí o texto continua dizendo: e o povo de um príncipe que há de vir. Gente, aqui nós entendemos que esse príncipe aqui é uma referência ao anticristo. Tá? Ao anticristo. O povo do anticristo aqui são os romanos. Tá? O povo de um príncipe que há de vir. O povo aqui do anticristo são os romanos. Por quê? Porque o anticristo, quando ele vier no futuro, quando ele se manifestar no futuro, quem sabe ele já até não está entre nós, né? Mas quando o anticristo se manifestar, gente, ele vai reger o Império Romano restaurado, tá? O que o anticristo vai reger, ele vai governar todas as nações, mas a princípio, antes de governar todas as nações, o anticristo vai reger, vai governar o quê? O Império Romano restaurado, tá? Então, o texto aqui no versículo 26 diz que o povo de um príncipe que há de vir. Que povo? Que príncipe é esse? O anticristo. Que povo é esse? O povo romano. Então o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que cidade é essa? Cidade de Jerusalém. E o santuário. Que santuário é esse? O templo. Né? O templo que havia sido reedificado lá na época de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, melhor dizendo, né? Naquela época ali. Esse templo, esse santuário, está aqui, está dizendo que esse povo, o povo romano, de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E esse fim aqui, gente, até o fim, esse fim ainda não chegou. Porque continua havendo guerra. Continua havendo guerra contra os israelitas, contra os judeus. Né? Eles têm sido perseguidos ao longo dos séculos, até hoje. Né? Eles estão lá na terra, eles voltaram, o Estado de Israel foi estabelecido, mas eles não têm pleno controle do território palestino. Né? Existem alguns bolsões dentro de Israel que não são governados por eles. Né? Quando eu estive lá, a gente tinha vários lugares que a gente ia lá que não era governado por Israel, era governado pela autoridade palestina. Né? Então, por exemplo, a própria cidade de Belém, pelo menos quando eu estive lá, não sei agora, eu estive lá há 5 anos, a cidade de Belém, que foi onde Jesus nasceu, não era administrada ou não é administrada por Israel. Né? Então é interessante, porque quando a gente foi visitar a cidade de Belém, então a gente passa, a gente entra na cidade, a gente já passa por uma revista, né? Soldados palestinos entram dentro do ônibus para fazer uma espécie de revista no ônibus de turista. Aí quando a gente entrou na cidade de Belém, já era uma diferença total, né? Porque o que é administrado por Israel é muito organizado, é muito limpo. E as áreas administradas pelos palestinos são áreas mal administradas, muito sujas geralmente, né? Então muda totalmente, né? Muda totalmente. Você vê, é um bolsão dentro, né? Dentro ali do território de Israel, você tem bolsões, você tem territórios que não são administrados pelos próprios judeus, pelos próprios israelitas. Belém é o caso. Pra você ter uma ideia, nem a nossa guia, que era de lá de Israel, que era uma judia, ela não pôde fazer o roteiro com a gente em Belém. Teve que ser uma outra guia de Belém, uma outra guia palestina. Né? Ela não pôde fazer o roteiro com a gente. Então veja, por que eu estou falando isso? Para mostrar que até hoje, a própria cidade de Jerusalém,
tem locais dentro da cidade de Jerusalém que não são administrados pelos judeus. E você sabe como é que é, vira e mexe tem problema de guerra. Os palestinos, né, os terroristas lá da faixa de Gaza, o Hamas, aqueles grupos terroristas, né? Eu estou lembrando aqui do Hamas, mas acho que existem outros. Eles começam a bombardear o território, ou tentam pelo menos bombardear o território de Israel. Aí o exército de Israel já contra-ataca, eles têm aquelas baterias antiaéreas, né, que já interceptam no ar os mísseis palestinos. Então, assim, ali é constante. Tem época que fica mais tranquilo, tem época que fica mais difícil. Mas por quê? Tá aqui, gente. Até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Tá? Isso aqui tem muito a ver com aquela profecia de Lucas. Eu vou ler rapidinho lá. Lucas, eu já li com vocês na primeira aula, mas eu vou ler rapidamente aqui. No sermão escatológico de Jesus, hein? Jesus que falou isso aqui, ó. Lucas 21, 24, quando Jesus fala da destruição da cidade de Jerusalém, né? Porque, veja, é tanta coisa, né, que eu esqueci de falar aqui. O povo de um príncipe que há de vir, que são os romanos, destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário. Isso aqui já aconteceu. Essa destruição aqui já aconteceu. Tá? Embora o anticristo ainda não veio, o povo do anticristo são os romanos, porque o anticristo vai reinar sobre o Império Romano restaurado, tá certo? Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era. Eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso na nossa primeira aula, quando eu falei sobre os sinais dos tempos. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma profecia de que a cidade de Jerusalém seria destruída. Né? Isso está em... eu vou ler aqui, Lucas 21, versículo 24. Diz aqui, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Então, no ano 70, quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém, tá? Então, veja, essa destruição aqui que está descrita aqui no livro do profeta Daniel e que Jesus também profetizou, essa destruição ela aconteceu no ano 70, ou seja, ela aconteceu mais ou menos 40 anos depois da morte de Jesus. Tá? Então, Jesus profetizou mais ou menos uns 40 anos antes. Ele disse isso aqui, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Né? Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. E aqui no versículo 24 do capítulo 21 de Lucas diz, serão levados cativos, né, para todas as nações e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Está aqui. Tem uma correlação. Né? Gente, tá acabando aqui no Instagram, tá? Então... vamos continuar aqui só no Facebook agora. Então, veja, a gente já está chegando na conclusão, tá, gente, da nossa aula aqui. Então, veja, só para concluir aqui, então, diz aqui, né, que Jesus, ele profetizou sobre a destruição da cidade de Jerusalém, e ele diz que a cidade seria destruída, né, e os judeus seriam levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Os tempos dos gentios ainda não se completaram. Jerusalém, de alguma forma, ainda continua sendo pisada pelos gentios. Né? Então, o fim aqui ainda não veio, esse fim aqui, porque diz até o fim haverá guerra, porque as guerras continuam.
Desolações são determinadas, tá? Espero que esteja dando para entender, eu sei que são muitos detalhes, mas para a gente fechar aqui, gente, vamos para o versículo 27. O versículo 27 diz o quê? Aí o versículo 27 vai falar sobre a 70ª semana, tá? Então, nós temos a saída da ordem para restaurar Jerusalém, tá? Passam-se 7 semanas, ou 49 anos. A cidade de Jerusalém completa-se a restauração da cidade em tempos angustiosos. Aí vem mais 62 semanas, o equivalente a 434 anos. Acontece o quê no final desse período? O ungido é morto, né? Cristo é morto. E aí, então, abre-se um parênteses, que é o período que a gente chama de dispensação da igreja, que é esse período que a gente está vivendo. E logo ali no início desse período da igreja, acontece a destruição da cidade de Jerusalém, que está descrita aqui no versículo 26. Aí o verso 27 vai falar da última semana. Né? O verso 27 vai falar da 70ª semana, que ainda não aconteceu, que acontece depois que fecha-se o período da igreja, depois que fecha-se esse parênteses, né, aberto, que a gente chama de dispensação da igreja. Quando se fecha isso, a igreja é arrebatada, aí começa a grande tribulação, aí começa a última semana, a 70ª semana, tá? E aí o verso 27 diz o que aqui, ó? O verso 27 diz, ele fará, ele aqui, nós entendemos que é uma referência ao anticristo, né? Esse príncipe, que fala que o povo de um príncipe que há de vir, então, aqui é uma referência ao anticristo. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, gente, o que marca o período da grande tribulação? Não é? A grande tribulação, ela começa com uma aliança que é feita. Uma aliança de paz. Né? Uma aliança de paz que envolve a nação de Israel. Tá? Por quê? Porque a nação de Israel, como a gente falou, está sempre em guerra contra os palestinos, contra aquelas nações que estão em volta deles ali, que são inimigos deles. Veja que vários presidentes dos Estados Unidos já tentaram costurar acordos de paz entre judeus e palestinos, e nunca deu certo. Né? Mas o anticristo vai conseguir fazer isso. Num primeiro momento, ele vai conseguir um acordo, uma aliança de paz entre Israel e as nações que são inimigas de Israel. Tá? Então, por isso que diz o texto aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. 7 anos. A 70ª semana. 69 já foram, falta uma. Essa uma semana aqui, que se refere ao período da grande tribulação. Então, aí diz o texto aqui, na metade da semana, na metade dessa semana, ou seja, quando der 3 anos e meio, né? 7 anos, metade, 3 anos e meio. Na metade da semana, o que o anticristo vai fazer? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Nessa aliança que será feita com Israel, tudo indica que se permitirá que Israel, então, reconstrua o templo, né, em Jerusalém e comece a fazer sacrifícios no templo reconstruído. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, né, o anticristo fará cessar o sacrifício e fará cessar a oferta de manjares. Aí diz aqui, sobre a asa das abominações virá o assolador. Né? Então, nesse processo aí de abominações, né? Porque o anticristo, ele vai, né, gente? Ele vai tentar profanar, ele vai profanar o templo. Né? Ele vai querer ser adorado, ele mesmo vai querer ser adorado como Deus. Isso tá, a gente vai ver mais adiante, tá? A gente tem aí vários versículos, não dá para falar tudo num dia só,
né? Mas, como diz aqui, sobre a asa das abominações, dessas abominações, virá o assolador, que é, então, o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Porque o anticristo vai ser destruído, né? A destruição já está determinada sobre ele e vai acontecer. Então diz aqui, vou repetir essa parte aqui, sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador é o próprio anticristo. Né? Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, tá, gente? Então, bom, eu acho que é isso, tá? Esse texto aqui, de Daniel 9:27, a gente tem vários textos aqui, olha. Jesus falou sobre isso. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Já estou terminando, tá? Mateus 24, olha, quer ver? Mateus 24, versículo 15. Sermão escatológico, hein? Tá? Sermão escatológico de Jesus. O sermão escatológico que está registrado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então, aqui, ó. Mateus 24, 15. Jesus falou assim: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então, aí ele vai falando aqui, ou seja, começa a grande tribulação. Né? Aí você lê no contexto aqui. Tá? Então, olha, o próprio Senhor Jesus falou, quando vocês virem, né? Quando vocês virem, ou virdes, diz aqui, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quer dizer, no templo, né? Ele vai fazer cessar o sacrifício e ele vai querer ser adorado. Ele vai profanar o templo. Então, quando virdes isso, né? Aí então, tanto que o título aqui dessa passagem na minha Bíblia é a grande tribulação. Aí começa, né, a chamada grande tribulação. Mas não para aí. Isso também está em Marcos capítulo 13, versículo 14, tá? E está em Apocalipse capítulo 13, mas eu só vou terminar lendo um versículo aqui que o apóstolo Paulo também falou sobre esse personagem aí, o anticristo. O apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, vê, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, o apóstolo Paulo falando, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? É o anticristo. É aquele que vai fazer aliança de uma semana, conforme profetizou o profeta Daniel. Então está dizendo aqui, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Agora olha essa parte. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então está aqui. Está claro, né, gente? Muito claro, né? O anticristo vai aqui, olha. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, que a gente entende que é o templo reconstruído no período da grande tribulação, né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que tenha dado para entender. Eu sei que é muito detalhe, né? Não é fácil. São muitos
muitos detalhes, né? São muitas informações, mas eu quero te incentivar eu vou colocar o esboço no blog, você pode depois tentar ler esse esboço, tá? E você, então, se possível, com calma, você tem uma semana aí, gente, tenta ouvir essa aula novamente, tá? Tenta ler esses textos novamente que eu falei, leia com calma, vai tentando captar aí a explicação, tá bom? Mas é isso. Então, a gente está terminando aqui a nossa terceira aula, tá? Aula que vem a gente volta com mais um tema interessante. Depois, gente, juntando todas essas informações aqui, a coisa começa a fazer sentido, né? Você vai encaixando as coisas vão se encaixando na nossa cabeça e a gente vai entendendo, então, os eventos escatológicos, a sequência dos eventos escatológicos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou tentar colocar também hoje ou amanhã no YouTube essa aula, tá bom? Então compartilhe com as pessoas, por favor, divulgue esse curso. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos aprender sobre esse assunto, gente. Né? É importante. Né? Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Se não fosse importante, Deus não teria revelado para nós esses assuntos, tá certo? Então, vamos estudar, vamos tentar aí aprender sobre esse assunto tão interessante, tá bom? Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula de escatologia para alguns, para outros, até amanhã cedo, na live das 8 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos.